Olá a todos e bem-vindos. Estou muito satisfeito hoje por estar acompanhado por Hein Mullerson, que tem um histórico fascinante, tendo trabalhado inicialmente como assessor jurídico de Gorbachev no final da União Soviética. Mullerson foi vice-ministro das Relações Exteriores da Estônia, chegando a redigir uma declaração de independência para a Estônia. Além disso, por algum motivo, ele escreveu o texto de Yeltsin reconhecendo a independência da Estônia. Bem, desde aqueles dias, tenho trabalhado em Londres como professor no King's College, escrevi uma infinidade de livros e, sim, centenas de artigos sobre direito internacional. Então, sim, Hein Mullerson é sempre ótimo vê-lo novamente. Muito obrigado, Glenn, por me receber aqui. Queria perguntar primeiro sobre a questão da liberdade de expressão e liberdade de associação. Acho que a maioria das pessoas está familiarizada com a ideia de que durante tempos de crise ou guerra, os governos tendem a restringir a liberdade de expressão até certo ponto. Mas eu pensei que sua verdadeira força é seu histórico muito diversificado. Você tem esse histórico da União Soviética, é muito familiarizado com a Rússia, é estoniano, mas também agora vive na Grã-Bretanha. Então você é realmente a pessoa ideal para o entendimento mútuo, para compreender as perspectivas concorrentes de cada lado. Não faz muito tempo, você foi destituído de seu status de professor emérito por participar de uma conferência na Rússia. Eu estava me perguntando se você pode explicar como isso aconteceu e quais são as implicações mais amplas na sua visão. Mas, Glenn, eu não quero gastar muito do nosso precioso tempo com o meu cancelamento. Provavelmente há várias razões para isso. Uma é que eu nunca fui uma pessoa gregária e, portanto, tendo vivido e sido professor na London School of Economics e no King's College em Londres por quase 20 anos, com um histórico profissional tão forte no meu próprio pequeno país, eu era, para algumas pessoas, como um espinho na carne. Lembro que foi talvez há uma década, antes de 2022, certamente, quando um professor, durante um jantar de Natal, me perguntou como eu tive a ideia de escrever, como eu estava escrevendo meus livros. Eu escrevo principalmente em inglês, é claro, mas alguns dos meus artigos e livros são traduzidos para o estoniano, assim como para outros idiomas. E nossa ideia de escrever e falar de tal maneira. Isso mostra que já há algum tempo eu era algo especial na Estônia nesse aspecto. Quando participei no verão passado de uma conferência em São Petersburgo, aconteceu que eu estava no painel com Dmitry Medvedev, o ex-presidente e primeiro-ministro da Rússia. Isso foi como uma gota que fez o copo transbordar. Este não foi, aliás, o primeiro caso na Estônia. Um ano antes do meu cancelamento, outro, na minha opinião, estoniano muito mais famoso, o maestro Andres Mustonen, que não era apenas um maestro, mas também um organizador e fundador de uma orquestra muito famosa, uma orquestra de renome mundial, se apresentou na Rússia. Provavelmente foi algo de 2 anos e meio atrás. Então ele foi cancelado e a orquestra foi dissolvida. Uma orquestra muito famosa foi dissolvida. Então esses casos, acredito, servem como um aviso para o resto de que a dissidência não é tolerada na Estônia, onde a rápida russofobia é a corrente principal hoje. Em todas as questões, é claro, não apenas em relação à guerra na Ucrânia principalmente, mas também a atitude em relação à Igreja Ortodoxa Russa e a privação dos direitos dos cidadãos russos e daqueles apátridas que não têm cidadania, mas vivem na Estônia. Nas próximas eleições locais, eles não poderão mais votar. Uma lei foi aprovada, talvez há uma semana. Nesse contexto, sim, acredito que meu caso não foi algo extraordinário. Você poderia explicar essas leis? Porque as da Estônia, há leis semelhantes na Letônia. Estes são os chamados não-cidadãos. São pessoas nascidas na Estônia, bem, na Letônia, mas não têm direitos porque não falam o idioma.
They don't speak the Yes, I don't know exactly how many, because Não sei exatamente quantos, porque uma das razões pelas quais renunciei ao governo da Estônia não foi a única razão, mas foi que eu era contra a Lei de Cidadania em 1992. Aconteceu que eu estava à frente do Ministério das Relações Exteriores em 1991 e 92, e então renunciei e me tornei professor na London School of Economics primeiro. E então cerca de 1/3 dos residentes da Estônia ficou sem cidadania estoniana, porque havia exigências que eram muito difíceis de serem cumpridas pelas pessoas. Um foi o teste do conhecimento da língua estoniana, claro. E a situação na Estônia, e provavelmente na Letônia também, é que em algumas partes do país, na Estônia, no nordeste do país, em outras cidades, 90% da população é russófona. Então falam russo em casa. Portanto, não há professores suficientes, nem para ensinar estoniano. Não sei o número exato agora, mas ainda assim há dezenas de milhares de pessoas que não têm cidadania. Ou algumas dessas pessoas optaram por ter cidadania russa. Esse é um problema para a Estônia, acredito. É um problema de segurança criado pelos respectivos governos estonianos. Mas voltando à questão do cancelamento, como você explica a reação tão severa? Porque podemos dizer sim, isso foi na Estônia, onde revogaram essa cátedra. Mas estou curioso, você vê casos semelhantes surgindo na Europa, onde a liberdade de expressão e a liberdade acadêmica parecem estar sob maior pressão. Não é realmente aplicado da mesma forma a outros conflitos. Somos os novos soviéticos agora. Quero dizer, acho que a União Soviética tinha restrições muito mais rigorosas, mas estamos caminhando muito rapidamente nessa direção. Não estamos? Não é tão ruim quanto era na União Soviética, mas mesmo assim, há esse movimento em direção a restrições semelhantes, é claro, e não é apenas na Estônia. Estou morando principalmente no Reino Unido agora, e quando Keir Starmer se tornou líder do Partido Trabalhista, ele afirmou em 2022 que não há lugar no partido para aqueles que acreditam que o Ocidente também foi de alguma forma culpado pela invasão da Ucrânia pela Rússia. Então, não havia lugar para tais membros no Partido Trabalhista. Por que tal declaração foi feita? Porque vários membros proeminentes do Partido Trabalhista acreditavam que não foi apenas a Rússia que cometeu essa, como se diz no Ocidente, agressão não provocada, mas que a Rússia foi fortemente provocada, como muitos membros do Partido Trabalhista também acreditavam. Portanto, há sanções não apenas contra acadêmicos, mas contra membros de diferentes partidos políticos na maioria dos países da Europa Ocidental. Mas, no geral, a mídia também não é a mesma confiança que tínhamos durante a Primeira Guerra Fria, eu sinto, no Ocidente, isto é, na qual nos era permitido conhecer as perspectivas de Moscou e tínhamos alguma confiança em termos de contrapor com nossas perspectivas. Hoje em dia, há essa necessidade de mais ou menos bem, em toda a UELA, efetivamente banir toda a mídia russa. E eu vi isso neste país também. Se você é citado em alguma mídia russa, é visto como quase incriminador, porque todo jornal russo agora é aparentemente propaganda. Mas acho que muitas pessoas ficaram um pouco surpresas com a rapidez com que tudo isso aconteceu. Porque essa liberdade de expressão deveria ser um dos pilares fundamentais da sociedade, não é? Não mais. Não mais. Certamente na Europa, nos Estados Unidos, talvez haja um pouco mais de liberdade de expressão e liberdades acadêmicas do que nos países europeus. Mas eu, por exemplo, não sei qual foi a principal razão pela qual estudei inglês e francês na universidade naquela época. Mas uma das razões foi porque eu queria ouvir a BBC World. Basicamente, foi isso que fiz quando era estudante na universidade. Porque na Estônia e na Rússia, essas estações de rádio eram bloqueadas. Mas como a maioria das pessoas não ouvia nada em inglês ou francês, era possível ouvir em inglês.
Uma das razões pelas quais estudei Direito Internacional e Línguas foi exatamente para ter uma perspectiva mais ampla. Agora você pode ver na Estônia completamente. Quando estou na Estônia, não consigo assistir a nenhuma fonte de mídia russa. No Reino Unido, não é exatamente assim. É um pouco mais livre do que nos países bálticos, por exemplo. Mas, no entanto, agora a União Soviética, ou o estilo da União Soviética, está chegando ao Ocidente também. É muito lamentável, claro, e desnecessário, na minha opinião. Não estou dizendo que há liberdade de expressão na Rússia ou na China, mas o Ocidente era realmente, na minha opinião, certamente estudei na Academia de Direito Internacional de Haia, quando era estudante de pós-graduação na Universidade de Moscou, e, claro, o Ocidente era muito mais livre em comparação com a União Soviética. Eu acabei de perceber que é muito difícil se você pedir às pessoas para formularem qual é a perspectiva russa. Você descobre que ou as pessoas simplesmente não sabem qual é a perspectiva, ou, se sabem, serão muito cuidadosas ao expressá-la em voz alta. Elas não precisam concordar com ela, mas apenas repetir qual poderia ser a perspectiva russa é visto como problemático. Então há um alto grau de autocensura em um clima assim. Mas como você interpreta a mudança na política, então? Porque isso também é bastante dramático, até certo ponto. Vimos na Eslováquia, quando Fico foi baleado, que a principal cobertura da mídia em outras partes da Europa era se ele era ou não de extrema-direita, um putinista, ou que tipo de vingança ele tomaria contra a oposição se conseguisse se recuperar. E Orbán, vemos também, se afastou demais da UE. Ele tem que ser regularmente punido e criticado. Na Romênia, você teve Giurgescu, que sim, primeiro cancelaram os resultados das eleições. Agora ele não tem permissão para concorrer novamente. Foi sugerido que Le Pen cannot run. Marine Le Pen cannot run. Sim, esse foi o mais recente. Marine Le Pen, ela não pode concorrer à presidência. E disseram na Alemanha que se eles ganhassem, poderiam ter que tomar medidas semelhantes ou até bani-la. Então, como você está interpretando isso? Novamente, você foi educado e serviu do outro lado da cortina de ferro, como dizem. Acredito que o mundo está agora em uma situação revolucionária, de verdade. Publiquei recentemente um artigo com o título, se não me engano, Trump, melhor Gorbachev do que Deng Xiaoping. Nele analisei, na minha opinião, essas situações revolucionárias nos países ocidentais, principalmente nos Estados Unidos, mas também na Europa Ocidental e no mundo como um todo. Então há uma transformação geopolítica e geoeconômica acontecendo no mundo. E eu acredito que agora geopolitical, geoeconomic transformation going on in the world. And I believe that now what is happening O que está acontecendo nos Estados Unidos é que a presidência de Trump, provavelmente o segundo mandato, está agora colocando as coisas em uma perspectiva mais normal. Claro, pode-se dizer, e muitas vezes se diz, que Trump virou o mundo de cabeça para baixo. Mas acredito que pode ser o retorno a uma espécie de normalidade, porque o que estava acontecendo no mundo no final dos anos 1980, especialmente nos anos 1990, era uma aberração. Ou como Marco Rubio também usou o termo, era uma anomalia do que existia. Este era um mundo unipolar que nunca havia existido no mundo como um todo. Mesmo na Europa, houve tentativas de Napoleão, por exemplo, de criar uma Europa unipolar, mas ele falhou miseravelmente após ter conseguido invadir a Rússia de forma bastante imprudente. Agora, o que está acontecendo é um retorno a um entendimento, pelo menos nos Estados Unidos, entre certos círculos, elites políticas e econômicas, de que essa unipolaridade não pode existir e não está mais existindo. Portanto, o que vem dos Estados Unidos, na minha opinião,
é baseado na realidade e no reconhecimento dessas realidades existentes. Mas, ao contrário, o que está acontecendo na Europa é que a Europa não quer reconhecer essa realidade. Na minha opinião, este é um dos problemas sérios. Você pode ver que as elites europeias estão muito ansiosas. No fim de semana, acredito, o ministro da Defesa da Estônia no Financial Times teve suas palavras publicadas lá. Ele disse que não devemos ter um cessar-fogo ou paz na Ucrânia porque isso é uma ameaça para a Europa. O primeiro-ministro da Dinamarca usou palavras semelhantes, acredito, afirmando que é necessário para a Europa continuar a guerra na Ucrânia, porque caso contrário, se a guerra na Ucrânia terminasse de uma forma ou de outra, então a Rússia atacaria alguns outros países europeus, incluindo membros da OTAN. Portanto, é necessário que os europeus sacrifiquem os ucranianos para não serem atacados pela Rússia. Não há base ou fundamento, e ninguém mostrou por que a Rússia vai atacar em 3 anos ou em 5 anos os Estados Bálticos, a Dinamarca ou outros países vizinhos. Além disso, você pode adicionar à lista o chefe da inteligência alemã. Ele também fez um comentário de que seria bom manter a guerra por mais 5 anos, porque há uma necessidade de manter a Rússia distraída enquanto a Europa se arma e se prepara para uma possível confrontação. Isso é algo que na Ucrânia. Eu não entendo como os ucranianos não veem que estão sendo sacrificados por essa ideia idiota de que a Rússia vai atacar países europeus, mesmo que seja apenas para testar se o artigo 5 do Tratado do Atlântico Norte funciona ou não. Por exemplo, disse que a Rússia tentará descobrir se o artigo 5 funciona atacando a Estônia ou alguns outros países. Isso é tão absurdo e sem qualquer fundamento. Esses chefes de inteligência não deram nenhuma indicação de onde tiram essas ideias ou para onde a Rússia está indo. Pelo contrário, há muitos intelectuais. Emmanuel Todd, por exemplo, em seu último livro e em suas muitas entrevistas, mostrou que a Rússia não só não tem intenção, mas também não tem capacidade de atacar qualquer país ocidental por razões demográficas, econômicas e assim por diante. Mas nesse artigo que você menciona, bem, como você disse antes também, a ordem unipolar foi definida em grande parte por 2 variáveis. Uma era a dominância do Ocidente, e a segunda era a prevalência da democracia liberal no mundo. Mas você mencionou no artigo que esses 2 processos também poderiam se desfazer. Ou seja, vemos um declínio na dominância ocidental, mas isso também é acompanhado pelo declínio das democracias liberais ocidentais. Por que isso coloca toda essa pressão sobre, não tenho certeza, sobre o liberalismo ou a democracia? Porque muitas vezes tratamos esses conceitos como sinônimos, mas claro, liberalismo e democracia não são a mesma coisa. Ok, essa é uma pergunta muito boa. Já em 2007, dei palestras na Academia de Direito Internacional de Haia sobre democracia e liberalismo. Fui convidado porque na época trabalhava como assessor regional da ONU para a Ásia Central. Passei algum tempo em países da Ásia Central e dei uma palestra. Uma das minhas tarefas era promover a democracia e as ideias liberais na Ásia Central como representante da ONU lá. Nessas palestras, que também são publicadas como um livro, afirmo que sempre houve uma rivalidade entre ideias democráticas e ideias liberais. Claro, às vezes mais liberalismo e menos democracia, e em outras situações mais democracia e menos liberalismo. Eu diria que na Escandinávia, a democracia prevaleceu sobre o liberalismo durante as décadas do pós-guerra, e na América ou em alguns outros países da Europa Ocidental, foi o liberalismo que prevaleceu sobre a democracia. Mas havia um equilíbrio constante, e esses 2 valores coexistiam mais ou menos pacificamente.
No entanto, talvez devido a ideias de globalização ou práticas de globalização, aconteceu que essas ideias liberais e ideias de democracia começaram a entrar em conflito cada vez mais. E é agora que, por exemplo, na minha opinião, a União Europeia não é nada democrática. Pode ser liberal. It's not at all democratic. It may be liberal, yes, promoting liberal ideas. Sim, promover ideias liberais, impor o liberalismo aos seus Estados-membros e até além, está criando muitos problemas, especialmente ao tentar impor, acredito, ideias liberais na Ásia Central ou no Oriente Médio. Isso é simplesmente contraproducente, e esses esforços nunca mudaram os países para melhor, seja no Afeganistão, no Iraque, no Egito ou durante a chamada Primavera Árabe. Portanto, sim, vemos agora que há liberais que não são democratas, e há democratas que não são tão liberais. E esta é uma situação bastante nova, pelo menos no mundo, quer dizer, Europa, Estados Unidos e Europa Ocidental. I mean Europe, the United States, Western. I'm currently doing my book myself on the Atualmente, estou trabalhando no meu livro sobre o século XIX e o liberalismo, porque acho pessoas como John Stuart Mill fascinantes. Ele foi um liberal importante, claro, mas ainda assim via a democracia como uma forma de avançar o liberalismo na medida em que as pessoas o apoiavam. No entanto, ele também era bastante cauteloso, pois acreditava que no futuro, se as pessoas se voltassem contra os ideais liberais, seria melhor ter, eu acho, uma aristocracia de liberais sábios para liderar o mundo, porque as massas, mais ou menos, poderiam agir de forma tola em sua visão. E como você sugeriu, isso também está ligado à globalização, eu acho. Porque durante a onda de globalização no século XIX, quando tudo estava funcionando bem, a democracia e o liberalismo tendiam a andar de mãos dadas. As pessoas queriam mais abertura e individualismo, e as pessoas apoiaram isso. Mas uma vez que a globalização começou a enfrentar problemas, especialmente após 1873, vimos que as pessoas começaram a se afastar um pouco disso. Elas se voltaram mais para a identidade nacional, identidade de grupo. Elas queriam mais limitações no mercado livre. E, de repente, o liberalismo e a democracia entraram um pouco em conflito. Você vê isso agora? Porque, bem, você já sugeriu alguns, mas às vezes você tem a impressão de que na Europa há um pouco de divisão entre talvez os húngaros, que são democráticos, mas gostam de democratas e liberais, e então você tem a UE, que parece ser liberais não democráticos. Até que ponto isso importa no futuro? Sim, o populista de um homem é o democrata de outro. Na minha opinião, essa situação se deve realmente a essa nova onda de globalização, que começou principalmente com o colapso da União Soviética. No século XIX, essa globalização ainda era ocidental. Então, sim, os Estados Unidos participaram dela, assim como alguns países da América Latina, mas eles eram principalmente parte do Ocidente, porque a África, a China e a maior parte da Ásia estavam além. Eram colônias, e seus cormaministros estirvedifa divasta carbozinderência semevitespilin, e digamos liberalismo, democracia. Mas hoje em dia é a China, é a Rússia, são outros países asiáticos e africanos que não são mais dependentes das potências coloniais ocidentais. Eles participam desse processo de globalização e trazem outras ideias. Por exemplo, como escandinavo, você pode entender que talvez a Noruega ainda possa se dar ao luxo de ter programas sociais muito generosos. Mas para outros suecos e finlandeses, é muito difícil porque eles têm que competir economicamente com a China, o Vietnã e outros países asiáticos, e portanto não podem se dar ao luxo do mesmo nível de proteção social que costumavam ter. Então as coisas estão mudando para o Ocidente por causa desses processos de globalização. In your article, you No seu artigo, você tenta identificar que tipo de, que os Estados Unidos estão, eu acho, passando por uma espécie de revolução. E você tenta sugerir é mais próximo de Deng Xiaoping com suas reformas bem-sucedidas na China,
Ou é mais como Gorbachev com a perestroika e a glasnost na União Soviética? Novamente, acho que foi uma comparação interessante, porque o que você vê são, bem, três grandes potências. E quando passaram por grandes problemas e precisaram fazer mudanças e reformas reais, os chineses seguiram um caminho. A União Soviética seguiu um caminho muito diferente. The Soviet Union went a very different way, and how I think it's I guess beyond dispute. E acho que agora é indiscutível que os Estados Unidos estão enfrentando grandes problemas, cuja extensão, é claro, pode ser discutida. Mas o hegemon global se foi, junto com grande parte da estabilidade política e econômica. É necessário reorientar sua posição no mundo, como você mencionou, com Rubio reconhecendo que a era unipolar acabou. Então, como podemos, imagino, conceitualizar o reajuste dos Estados-Unidos para um novo mundo, ou pelo menos uma nova distribuição de poder? Como ajuda a olhar para essas duas outras grandes potências, fazendo reformas muito difíceis no final da Guerra Fria? Sabe, foi em 2015 ou 2016, eu li no Le Figaro que 2015 or 16, I read in Le Figaro that one Iranian intellectual had um intelectual iraniano disse que o presidente Rouhani, que foi eleito como um moderado, um chamado reformista moderado, foi eleito. Mas esse intelectual iraniano reclamou que Rouhani não é um Gorbachev iraniano. Na melhor das hipóteses, ele pode ser como Deng Xiaoping. E então comecei a pensar em como Deng Xiaoping reformou a China, a tal ponto que a China se tornou realmente uma superpotência econômica e agora também política e militar. Então, ele teve sucesso além do que se poderia acreditar, eu diria, além da crença de muitas pessoas, especialmente no Ocidente, enquanto Gorbachev falhou completamente. Eu mesmo me beneficiei de trabalhar com Gorbachev e me tornei o que sou agora devido às reformas de Gorbachev, trabalhando com ele e assim por diante. Mas ele falhou completamente porque queria manter a União Soviética. Mas tê-la, como ele usou esse termo algumas vezes, como uma social-democracia ao estilo sueco. like a Swedish-style social democracy. This was his ideal for the Soviet Union. Esse era o ideal dele para a União Soviética. E ele falhou completamente, é claro. A União Soviética deixou de existir sob sua liderança. Portanto, achei que havia algo realmente estranho ou ilógico na comparação das reformas nesses dois grandes países. E então, quando Trump foi eleito presidente pela primeira vez, li uma entrevista de Henry Kissinger. Foi em 2018. Kissinger foi perguntado várias vezes sobre o que ele achava de Trump e suas políticas na época. E Kissinger disse algo como, não me lembro exatamente, mas essa entrevista, claro, de Kissinger pode ser encontrada, que Trump pode ser uma daquelas figuras que marcam o fim de uma era sem construir algo novo ou duradouro. E eles mesmos nem sabem o que estão fazendo, mas marcam esse fim de uma era. E Gorbachev certamente marcou o fim de uma era na União Soviética, mas ele não criou algo duradouro e novo. A Rússia está agora sob uma liderança diferente, é claro, passando por dificuldades durante os anos de Yeltsin na década de 1990, agora se tornando mais forte e estável, embora agora em conflito armado. Isso também tem seu impacto na situação do país, é claro. Na minha opinião, e agora ainda mais durante esse segundo mandato de Trump, acredito que Trump realmente marca o fim desta era e uma situação revolucionária nos Estados Unidos, como nos países da Europa Ocidental. Não acho que Trump encontrará uma saída. Mas uma coisa parece estar clara, como ambos mencionamos, e acredito que Trump também acredita, que essa situação em que há uma superpotência que domina o mundo era uma situação anômala ou aberrante, e não pode durar muito. Os Estados Unidos têm que abrir espaço para outras potências também. E a propósito, como advogado internacional, posso dizer que o direito internacional não pode existir quando há apenas um centro de poder. Um dos fundamentos do direito internacional é o equilíbrio de poder. E tem sido assim desde o início do direito internacional como um sistema mais ou menos coerente
de normas e princípios. E, portanto, também na década de 1990, acredito, embora eu mesmo possa ter sido bastante entusiasmado com certos desenvolvimentos no campo do direito internacional, muito em breve entendi que isso não é o direito internacional promovido pelo Ocidente. É uma espécie de lei mundial ou lei imperial, sem qualquer equilíbrio. Assim, é imposta na forma de uma ordem internacional baseada em regras para o mundo todo. Isso é, na minha opinião, o que está acontecendo no meu próprio domínio do direito internacional. E é necessário realmente restaurar a base do direito internacional, que é esse equilíbrio de poder, e também esses princípios do direito internacional, que foram completamente negligenciados na década de 1990, como o não uso da força, a não interferência nos assuntos internos, a igualdade soberana dos Estados e outros princípios semelhantes. Você pode explicar novamente por que o direito internacional não pode existir em um mundo unipolar? É apenas porque não há mais restrição mútua? Eu diria, fiz essa afirmação também durante a conferência em São Petersburgo no verão passado, mas é algo assim. Eu diria que a arrogância e a imprudência de uma superpotência não podem ser domadas apenas pela lei. Você precisa de outra superpotência ou de uma coalizão de potências para trazer à razão essa, digamos, superpotência imprudente. Então, eram os Estados Unidos, a única super ou hiperpotência restante, como o ex-ministro das Relações Exteriores da França chamou os Estados Unidos. Assim, começou a intervir em todas as partes do mundo, se estendeu demais e, portanto, a dominação dos Estados Unidos, ou a dominação ocidental, foi ainda mais curta do que teria sido de outra forma. E o direito internacional, como uma lei onde os Estados são iguais, pode então ser baseado no equilíbrio, porque caso contrário você tem, como eu disse, ou uma lei mundial ou o que eu também chamaria de lei imperial. Houve impérios, começando pelo Império Romano e assim por diante. Havia sistemas legais onde existia uma lei, mas ela era diferente dependendo se era entre países independentes ou aqueles que eram vassalos do centro imperial. Se considerarmos o direito internacional, muitos desenvolvimentos nos quais eu mesmo participei, por exemplo, a criação do Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia, para Ruanda, e agora o Tribunal Penal Internacional Permanente, não acho que tenham atuado adequadamente. O Tribunal da Iugoslávia não trouxe paz para a ex-Iugoslávia. Foram os bombardeios e guerras que a terminaram. Da mesma forma, o Tribunal de Ruanda, e podemos ver agora que o atual Tribunal Penal Internacional Permanente está com grandes problemas. Esses foram desenvolvimentos que poderiam ter existido se houvesse um mundo mais genuíno, onde não fosse assim que o combatente da liberdade de um homem é o terrorista de outro. Bem, isso me leva bem à minha última pergunta, eu acho. Porque eu queria saber como você vê, como um estudioso de direito internacional, como o direito internacional mudará agora com essa ascensão da China. Porque eu concordo com você, Ren, que após a Segunda Guerra Mundial, quando estabelecemos as Nações Unidas, o direito internacional sob a Carta da ONU, eu acho que funcionou porque havia pelo menos dois centros de poder. E quando há um equilíbrio, você está disposto a abrir mão de alguma flexibilidade em sua política externa em termos de uso da força? Por exemplo, você estaria disposto a fazê-lo porque, em troca, você obteria reciprocidade. Então, novamente, as regras do jogo refletem a distribuição internacional de poder. Então, meu pensamento também era que, após a Guerra Fria, quando restou um centro de poder, não havia mais incentivo para os Estados Unidos e o Ocidente coletivo se conterem. Então, por que eles seguiriam um conjunto de regras que impõem restrições mútuas?
De fato, a partir dos anos 1990, as principais novas regras e ideias implementadas foram coisas como intervencionismo humanitário e promoção da democracia. Todas essas coisas que envolviam autodeterminação, o que significava secessão. Todos esses princípios meio que tinham o mesmo denominador comum, que era, bem, está tudo bem para nós fazermos isso. Em outras palavras, não precisamos de restrição. Podemos interferir em seus assuntos internos. Podemos usar força militar. Podemos fazer isso e aquilo sob o pretexto de avançar os valores democráticos liberais. Mas é claro, isso é restrito para os outros. E o conselheiro de Tony Blair, Robert Cooper, argumentou nos anos 90 por um novo imperialismo liberal, como ele chamou, porque isso significava ordem. Mas ele também distinguiu, assim como fizeram no século XIX, entre o jardim e a selva, onde ele disse que todas as regras no Ocidente ou no jardim teriam que ser de um tipo, mas no resto teriam que ser secundárias. Agora, do meu ponto de vista, essa ordem internacional baseada em regras é em grande medida uma manifestação disso. É realmente um conjunto de regras para nós, outro para os outros. Então, é um sistema que não se baseia na restrição mútua e na igualdade soberana. Em vez disso, torna-se um de desigualdade soberana, onde você tem... Eu escrevi um livro uma vez comparado à Revolução dos Bichos de George Orwell, onde todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que outros. Desculpe. 4 patas bom, 2 patas ruim. Bem, se vemos o direito internacional se desintegrar nas costuras durante as guerras iugoslavas, achei que era um ótimo ponto a ser feito, porque foi em 99 quando dissemos que o ataque à Iugoslávia não era legal, mas era legítimo. Para mim, esse desacoplamento da legitimidade da legalidade foi bastante fascinante, e novamente remonta à ideia do que o torna legítimo. Bem, valores democráticos liberais, e essa isenção ao direito internacional era apenas prerrogativa do Ocidente para usar. Então, novamente, isso se torna uma lei imperial, como você definiu. Mas agora, é claro, temos a ascensão da China. Temos uma ascensão de, novamente, acho que é justo dizer, a derrota da Rússia, não apenas da Ucrânia, mas também da OTAN na Ucrânia. É muito parecido com a ascensão da China. Parece realmente avançar essa ideia agora de que a ordem unipolar definitivamente chegou ao fim. Então, surge a questão, o que está acontecendo? Voltaremos ao direito internacional das Nações Unidas ou veremos algo completamente diferente? Sim. Acredito que provavelmente a melhor e única maneira é voltar à Carta das Nações Unidas. Não há muito de errado com esta carta. Ok, concordo que a Índia deveria ser um membro permanente do Conselho de Segurança, talvez alguns outros países também. Mas sim, reformas são necessárias, mas basicamente essa é uma estrutura bastante sólida e necessária. Você mencionou isso muito bem em termos de direito internacional, e mencionou Robert Cooper. Eu gostei do livro dele Diplomacia, que me foi enviado há alguns anos. Nesse livro, ele diz algo que é muito importante do meu ponto de vista. Hoje, muitas pessoas comparam a crise dos mísseis de Cuba de 62 com a situação atual na Europa, quando a OTAN se aproximou das fronteiras da Rússia. E, portanto, se o presidente John F. Kennedy, que na minha opinião foi um grande presidente dos Estados Unidos, estava pronto para usar até mesmo armas nucleares para impedir o estabelecimento de mísseis soviéticos, mísseis nucleares no território de Cuba, estava pronto para iniciar uma guerra com a União Soviética, por que se esperaria que a Rússia permanecesse em silêncio se, digamos, em Sevastopol houvesse uma marinha dos Estados Unidos em vez da marinha russa? Mas neste livro, Embaixadores, há mais um aspecto em que essas duas crises são comparáveis, e é que Robert Cooper observa corretamente que os mísseis soviéticos no território de Cuba teriam dado mais segurança à União Soviética, mas não a Cuba, porque esses mísseis no território de Cuba teriam sido o alvo dos Estados Unidos, e haveria uma ameaça constante de destruição de Cuba se houvesse uma nova crise.
if there is a new crisis. So the Soviet Union would have benefited in security-wise. A União Soviética teria se beneficiado em termos de segurança, mas Cuba sofreu em termos de segurança. Da mesma forma, eu diria, embora Cooper não faça essa comparação, parece-me óbvio que a presença militar americana ou britânica na Estônia pode tornar a Grã-Bretanha e os Estados Unidos mais seguros em relação à Rússia. Mas certamente a Estônia e outros países do leste europeu, onde há bases da OTAN, se tornaram mais fracos em termos de segurança, porque a Rússia irá mirar nessas bases, nessas instalações militares nesses países. Certamente não vejo por que os políticos desses pequenos países não conseguem perceber que sua segurança diminui quando tem bases da OTAN em seu território. E talvez minha última palavra seja que é também surpreendente que na Europa, pelo menos no nível oficial, não se fale sobre medidas não militares para tornar a Europa mais segura, para dialogar com a Rússia, para tentar descobrir quais são os problemas e se deve haver certas relações diplomáticas com a Rússia. O foco está apenas em gastar mais com o militar e também em dar mais armas e ajuda à Ucrânia para adiar esse inevitável, como dizem, ataque da Rússia contra os países da OTAN. Bem, Hein Mullerson, acho que já tomei muito do seu tempo, então muito obrigado. E sim, nós nos encontramos de vez em quando nessas conferências na Rússia, o que agora traz problemas para ambos. Então, muito obrigado e espero vê-lo novamente. Obrigado. Foi um prazer conversar com você, Glenn. Adeus. Bye.